Meu pai, ele não tem tempo, tá? Eu converso com Dona Yolanda Schutt, que foi além de mulher vereadora, foi mulher presidente da Câmara e mulher prefeita também, no exercício da função de presidente da Câmara. Eu queria falar um pouco sobre a história. Como é que a senhora coloca a história da sua vida na política? Começou como? O que é que inspirou para chegar na política? Eu comecei assim que o meu marido, né, se candidatou a vereador e foi eleito. E nós saíamos sempre juntos, estávamos sempre juntos. De repente, lá tinham as sessões na Câmara e eu tinha que ficar em casa porque não entendia nada. Eu fui atrás de conhecer o que era o vereador, que era uma época muito difícil, não tinha assessores, né? Ele tinha que fazer todas as coisas sozinho, era difícil, mas era muito bom também, porque era jovem. Aí eu fui ler e fui estudar um manual, que naquele tempo existia, o manual do vereador. Aí eu fui ver, né, ali lendo e vendo o que o vereador, até onde o vereador podia ir, o que ele fazia, não é? E aonde eu podia participar. Então eu ia nas ruas e via onde tinha um buraco, onde faltava água, né? Essas coisas todas que aqui, há mais de 50 anos atrás, Balneário não tinha nem os bairros, tinha muito, muito pouco do bairro dos municípios e do bairro da Vila Real mais, e da Barra ali, né? Então eu andava naquele bairro e via, não tem água, não tem água. Naquele tempo tinha um senhor, que nós chamamos de baiano, ele tinha uma quantidade de terrenos e nós íamos ver aonde tinha que passar máquina, aonde tinha que cobrir um buraco e também levar água, né? E a luz. E assim eu fui gostando. Uhum. Né? Mas fazia isso para servir ao trabalho do Wilson na Câmara também? E para ficar perto também, né? Unir os dois, né? Uhum. O útil e o agradável, porque naquele tempo a mulher não participava praticamente da vida pública, né? Uhum. Ela podia acompanhá-lo em casa, mas eu não me conformava. Eles tinham umas reuniões que iam para Brasília e para Fortaleza e tantos outros lugares, sozinhos. Mas não é possível. Não é possível, assim não dá, né? Aí eu fui começando assim, não com a pretensão de me candidatar, não. Naquele tempo nem se pensava. E assim fui acompanhando o Wilson. Então nós dois, quando terminava o mandato, para preparar, né, para fazer a campanha, eu e ele, de casa em casa, conversar com as pessoas, né? E eu sempre gostei muito, nunca gostei de ficar sozinha. Sempre precisava ter pessoas. E sempre gostou de política, né? Aí comecei a gostar mais ainda, né? Aí comecei a gostar. Uhum. Agora, como é que foi o tempo do Wilson vereador? Ele foi vereador 4 vezes? 4 vezes. 4 vezes. Uhum. Como é que foi essa época, se vivenciando tudo isso lá dentro, além desse trabalho de preocupação com a comunidade que a senhora tinha? Sim. O Wilson sempre foi, se você ler ou ver, né, documentos relacionados àquela época, quando o Wilson era vereador, o Wilson sempre foi um vereador muito atuante. Uhum. O Wilson gostava, tinha muitos amigos, muita reunião, sempre gostava, sempre estava ao par. Muito simpático, e também ele tinha uma qualidade que, mesmo que tivesse algum desentendimento, lá estava o Wilson presente, né, para que pudesse, então, contornar aquela situação. Uhum. Então, para ele era um prazer muito grande, e além de ser um trabalho importante que ele fazia junto à comunidade. Uhum. Pois é, e digamos assim, a senhora se inspirou. Uhum. Porque ele estava no último ano da última legislatura dele, a senhora se candidatou. Já era decisão ali que a senhora iria substituí-lo? Não iria substituí-lo, porque era uma coisa que fazia parte da vida do Wilson. Então jamais eu ia me meter e querer ser, porque aí ele não poderia ser, né? Então não. Acontece que na última vez que o Wilson se candidatou, logo depois ele começou a ficar doente. Apesar dele não faltar e tudo, mas aquele entusiasmo dele, muitas vezes ele não podia levar até o fim. Ficou muito tempo doente, ficou 5 anos doente, o Wilson, né? E se movimentava, trabalhava, tudo, mas não tinha mais aquela disposição. Não tinha o pique, né? Não tinha.
Então ele sempre dizia para mim, olha, Yolanda, eu acho que você deveria ser. Porque aí eu, não é, que fazia os discursos, eu que subia no palanque, ele estava junto naturalmente, mas ele cansava muito, então eu que ia na frente, mas não com a intenção de ser candidato, né? Nem pensava. Mas ele começou a falar, e também as outros do partido começaram, Dona Yolanda vai ficar agora com a saída do Wilson, porque o Wilson não poderia concorrer em 88, 80, ali por ali, né? O Wilson não poderia mais concorrer. Então, aí de repente eu me inspirei, era muito difícil assim, né? Mas me inspirei. Foi ali que começou, então. Pois é, o começo foi pior ou foi pior a última legislatura que a senhora fez na Câmara? Como é que foi aquela aceitação sua, a sua disposição de ser vereador e trabalhar com ele? Olha, a primeira vez, naturalmente, que a gente se empolga muito, quer dizer, todas as vezes se empolga, mas a primeira, como não se conhece nada, né? Eu me empolguei. Então eu tinha, naquela época, nós começamos aqui com o Centro Espírita, já com planos aliás, já tínhamos a creche também naquele tempo, e também apareceu em reuniões que fazíamos com o seu Haroldo a intenção de um grupo dentro da comunidade para a fundação da PAI. Quando nós tivemos naquela reunião, você veja bem, ninguém quis aceitar. Até o padre daquela época foi consultado. Ninguém. Então, nós estávamos lá, eu e a Lenita, né? E, de repente, o seu Haroldo... Novaes. Novaes, o seu Haroldo disse, Dona Yolanda, a senhora, né, terá uma oportunidade, já tem a creche e tudo aí, a Lenita também reforçou. Eu digo, então aceito, é mais uma maneira. Então, aceitei também a ser presidente da PAI. Naquela época ainda não era vereadora. E aí começamos aquela luta e depois então eu vi, né? Comecei a sentir, participando mais das reuniões, que eu teria mais facilidade de ajudar aquelas pessoas menos favorecidas se eu estivesse dentro da campanha. Conversando com o prefeito e outros vereadores, eu podia conseguir com que melhorasse a classe menos privilegiada, né? Onde teriam crianças. Aí nós começamos a nossa creche com 18 crianças, você vê. Hoje tem quantas? Mais de 400, então você vê. Cresceu bastante. Cresceu muito. E então aí eu me entusiasmei. Cheguei na Câmara, eu só conhecia o manual do vereador, mas aí já houve modificação. Aí eu também comecei a compreender, né, que hoje falam, porque o vereador não é formado, isso não tem necessidade da formação do vereador, porque o vereador tem uma quantidade de pessoas que o ajudam, que auxiliam, e se ele for inteligente, ele também vai à frente e consegue as coisas. Aí eu comecei a trabalhar e a ver, né? Aí, de repente, lá estava eu. Mas a senhora foi eleita 3 vezes? 4 5 vezes, na realidade. 4 vezes. Porque uma foi suplente, né? Fui suplente e assumi no lugar do Moacir. Bom, a última. Numa dessas vezes, acho que foi na época do Pavão prefeito, a senhora assumiu a prefeitura, porque se licenciou, a senhora chegou, então era o Rubens. Não, na época do Rubens. Era o Rubens, né? Pois é. E eu me lembro que eu conversei com a senhora ficou meio decepcionada porque as pessoas não davam muita pelota na hora, parecia que não tinha prefeita, né, na época. A senhora ficou quanto tempo de prefeita? Fiquei alguns dias. Né? Deve ter sido uns 15 dias. Né? Mais ou menos. Eu fiquei assim, porque eu achei que eu chegasse lá e fosse diferente. Se hoje, com a experiência que eu tenho hoje, seria completamente diferente. Eu ia na rádio, na televisão, ia falar um monte de coisa. Naquele tempo era bem diferente. Porém, né, a minha decepção se deu o seguinte: ninguém entrava no gabinete se não passasse pelo assessor do prefeito para que pudesse ver, né? Uma coisa certa, né? E era bem diferente, então. Era diferente da presidência da Câmara, né? Era, né? A presidente da Câmara, eu sempre fui uma pessoa fácil de se levar a tudo, né? De fazer as coisas. Eu sempre tive um bom relacionamento com os vereadores. Bom, na época da presidência da Câmara, primeira presidência, segunda presidência, você estava presidente 2 vezes, né? O que é que marcou mais?
Nas realizações. Na Câmara, olha, eu vou dizer, eu não me lembro dos projetos assim, eu tenho tudo Mas a senhora guardado. começou a construção da Câmara Nova agora? Sim. Aí comecei, a creche, vamos ser sinceros, ela começou com a Cristina, né? Com a Cristina Barrichello. Foi ali que deu-se o início. Nós já tínhamos feito a planta e tudo mais. Quando ela foi presidente, então deu início. Depois, quando eu fui presidente, aí nós continuamos, então, com mais vontade. Assim, não que a Cristina não tivesse. A Cristina sempre foi uma moça, e ainda é hoje em dia, né? Sempre conseguindo, lutando, né? Sempre foi uma pessoa muito forte. Mas cada um tem um sistema, não é? E ali fomos indo, e na última legislatura minha, antes de terminar o meu mandato ali, nós entregamos a Câmara, inauguramos a Câmara. Uma coisa, é complicado, era complicado na época, é complicado ainda hoje para a senhora, a mulher ter o comando num mundo que ainda é machista? Em parte. Sentiu isso não, em algum momento? Não. Eu sempre levei de letra. Nunca fui uma pessoa que me agitasse. Sempre fui uma pessoa que medito. Né? Eu posso na hora, assim, mas depois vou meditar. Por que esse fulano é assim, ou assim, ou assim, né? Então, sempre tive essa qualidade. Já nasceu comigo, também não sei. Eu sempre digo que eu tenho sangue de cavalo. Não é de gente, é de cavalo. Aguento tudo e depois saio andando, caminhando, até marchando. Assim, tranquilo, né? Tranquilo. Então, nunca tivemos assim. E depois também os vereadores são fora, pode brigar, fazer isso, mas lá dentro há um companheirismo muito grande. Né? Fora as reuniões. Quer dizer, briga em público e se agrada em particular. Naturalmente que sim. Uma coisa, ele quer saber o seguinte, porque a vida de vereador é muito criticada, muito visada, porque, digamos assim, o legislativo é um poder aberto. Não precisa de licença para entrar, as pessoas vão assistir a sessão em aberto, é público. Executivo não. Executivo, para chegar no prefeito, você tem que passar por umas barreiras, às vezes intransponíveis, né? Nesse tempo, a senhora teve alguma... Podia agora, assim, eu estou perguntando de inopino, quer dizer, de repente, alegria grande que a senhora registra daquela época, uma decepção grande daquela época, a senhora tem como dizer, não? Olha, eu tive várias alegrias, né? A alegria de estar ali, de compartilhar, né? De ver projetos que foram realizados naturalmente, foram aprovados por todos os vereadores, né? Foram alegrias assim incontestáveis. Porém, tive tristeza. Uma coisa que me marcou muito foi quando o Santa morreu. Marcou bastante ali. Foi uma época marcante, né? Em que ali eu vi que o poder nos traz amizades enormes, mas também traz um ódio e uma ânsia das pessoas de quererem o poder antes da hora e machucam sem saber que estão machucando. Porém, também, mas tive muitas alegrias. Quando fui prefeita, naquela época, uma época em que o poder não atrapalhava tanto. Foi a primeira prefeita, né? A primeira prefeita. Primeira e única, né? Naquela época ali, né, eu relembrei que muitas vezes o Wilson poderia ter sido candidato a prefeito e ele nunca quis. E eu perguntava, Wilson, tu não tem vontade? Diz ele, o partido está em primeiro lugar e o partido está decidindo uma coisa que não podemos repartir, dividir, né, o partido, porque senão ninguém se elege. Então tem que deixar aquele que tem o partido na mão. Então eu sempre acreditei nisso, né? Sempre ouvi o partido. Depois, então, né, quando era para ser presidente, o Wilson ia deitar presidente. No outro dia tinha eleição, não era mais. Era coisas que acontecem. E eu ali com esse meu ali, com essa vinda minha à prefeitura ali, não é? Eu ficava. A única coisa que, na realidade, como prefeita, me deu um prazer assim muito grande, e que eu com o Merentino e a Lidiane, era a época que estava se fazendo, aliás, tinha sido aprovado pela Câmara, como é que é? O que iríamos fazer no ano seguinte. Sim, é o plurianual, o projeto plurianual. Aí o que ia fazer? Já tinha tudo
quanto cada secretaria ia ter e tudo mais. Então o Merentino disse: Dona Yolanda, vou trazer aqui para a senhora, assim, claro, com a permissão do Rubens, estava tudo certo, né? E o Rubens também, nós tínhamos uma confiança mútua, sabia que de maneira nenhuma alguma coisa que não estivesse determinado e que eu não concordasse, que estava concordando com tudo, podia atrapalhar a minha ida, né, ali à prefeitura, mesmo aqueles poucos dias. Então assinei, né, naquele ano, aí ficamos rindo. Plano plurianual. Eita, maravilha. Né, ficamos assinando e vendo cada, né? Ali eu fui pegando também mais prática. Que apesar de não ter grande estudo, tenho pouquíssimo, mas eu tenho muita inteligência e muita vontade de aprender. Jamais eu vou fazer alguma coisa que eu não sei fazer. De jeito nenhum. Eu primeiro vou estudar. Eu ia até lá no Rubens, muitas e muitas vezes, o Rubens era da Secretaria de Obras, eu ia lá para saber que projeto era aquele, o que era, vamos dizer, né, 2 metros e não sei quanto para entrar, que tinha que ter a garagem, ou há outros problemas. Nunca fui engenheira e nunca tinha participado, mas eu queria saber, pelo menos para poder votar, porque senão eu não sabia o que era. Aí eu sempre fui assim. Então, ali também. Então, isso me deu uma alegria muito grande de estar ali junto, né? E vendo. Apesar que tu sabe que as alegrias são passageiras. Sim. Marcam um determinado tempo e depois são substituídas. Mas eu tive também, com toda essa minha trajetória política, eu tive primeiro, morreu o Wilson, em 1990, né? E eu nunca havia perdido, assim, há muitos anos, cara, tinha perdido meu pai, minha mãe, mas fazia muitos anos. Então aquilo ali... Ali foi um baque forte. Foi um baque, porque à noite nós discutíamos, apesar de muitas vezes eu era mais teimosa. Eu dizia para ele que ia fazer assim, depois não fazia de outro jeito, né? Então, mas estávamos sempre juntos. E depois morreu meu filho. Ali foi um baque mais forte ainda. Talvez que já tivesse mais idade e tudo, né? Ele tinha só 50 anos, então já viu como é que é. Marcou bastante aquela época. Marcou, mas como eu sou religiosa também e sou espírita, e o espiritismo vê a morte só do corpo e não do espírito, né? Então, nessa passagem ali, claro, que você acredita, mas lá no fundo a saudade é maior. Os momentos de se conversar são maiores, né? E você, mesmo sem querer, a tua mente vai em busca de alguma coisa que você não quer. Então foi difícil para mim. Mas tive mais momentos alegres. Me analisa o seguinte, desde que a senhora deixou o exercício da vereança política, não deixou, mas deixou o exercício, porque o seu nome continua aí, através do Marcelo, né? Que já, claro. É para colocar o seguinte, como é que a senhora analisa a política de lá para cá, a política atual, como é que a senhora faz uma análise? Olha, eu acho que, né, tudo evolui. No nosso tempo, os conchavos eram feitos dentro do partido, mais fechados. Hoje são mais abertos, né? Principalmente agora. Está uma loucura. Eu vejo lá, o prefeito de uma cidade qualquer precisa de mais assessores ou mais cargos de confiança. E vão e gritam isso e aquilo, e falam, sem ter um conhecimento, achando que isso vai resolver a situação, quando não vai. A situação não vai em botar mais 2 cargos, 3 ou 4 ou 5 ou 10 de vereadores, não vai resolver. E nem vai trazer para a sociedade, para o povo, enfim, benefícios que possam serem maiores se não tiver esses funcionários. Quer dizer, a senhora acha que a Câmara podia ter ficado com 13 vereadores, então? Seria a mesma coisa que 19? Não, nesse ponto não. Estou falando em funcionários, mas de vereadores não. Há muito tempo que a Câmara de Balneário Camboriú, ela teria que ter 17 vereadores, antes de passar para 19. Sim. E depois, naturalmente, 19, porque não é uma coisa que Balneário quer, é uma lei que existe, faz quem quer. Não acho que nesse ponto... Mas você acha que é bom ter mais vereadores, representa melhor? Sim, eu acho que tem, porque nós temos muito partido. Teria então que diminuir os partidos.
Para se ter menos vereadores, teria que diminuir os partidos. Mas quantos partidos que tem? Então deixa, eu acho bom. Às vezes é bem verdade, se você vai numa reunião que só você fala, nós ficamos escutando, mas perguntando para nós e achando até, de certo ponto, meio cansativo. Agora, se tiver mais pessoas, eu acho interessante. Uns mais agitados, outros menos, outros comodistas ou não, mas nada disso quer dizer. Deixa eu terminar para perguntar o seguinte: o que é que a senhora não repetiria do que a senhora viveu? Deixa eu ver. A pergunta assim de repente é complicada, né? Complicado. O que a senhora não repetiria e o que é que a senhora faria 10 vezes, se fosse preciso? Olha, o primeiro responder o que eu faria. Sim. Enquanto isso, a minha mente está pensando. Tá. Eu faria, por exemplo, eu repetiria 10, 20 vezes a mesma coisa. Os meus trabalhos sociais. Adoro conversar com o povo. Esqueço que tenho hoje 83 anos e passo a ter 15, 20, 30 anos. Procuro as soluções, não sei dizer não quando vem pedir uma vaga, ou quando vem, às vezes sou exausta também, mas eu tenho sempre aquela palavra para ver a modificação no olhar da pessoa, a esperança que renasce. Não que eu vá resolver todos os problemas, mas só mostrar uma porta que às vezes a gente não vê. Então eu repetiria isso a vida inteira. A única coisa que eu levo de mágoa, assim, né, é porque eu sempre tive uma vontade enorme de construir também, eu digo, uma creche para o idoso. E nessa atual não dá, mas vamos numa outra que eu venha aqui, ela seja a primeira coisa que eu faço. Uma creche para o idoso, onde ele pudesse vir, né? Vamos dizer 8 horas da manhã e saísse às 6, 7 horas da noite, onde ele ali aprendesse também a se valorizar, a se banhar, a se arrumar, a jogar cartas ou dominó, alguma coisa, onde ele pudesse conversar, né? Infelizmente, nessa atual minha existência, não deu. Ficou só da criança. Quem sabe na próxima, né? Na próxima, eu estou esperando isso, na próxima. Agora, uma coisa que eu não faria, olha, por incrível que possa parecer, confiar tanto nas pessoas. Eu confio com a maior facilidade. Tenho decepções amargas, mas que me dão força, não para mim desistir de São confiar. lições, né? São lições de vida, né? Isso, talvez isso fosse uma das coisas que eu fizesse. Agora, na vida pública, eu sempre, todo mundo me chamava de vereadora de creche. E eu adorava isso, porque realmente... Quer dizer, o que eles pensavam que era um insulto era um elogio. Mas todo mundo pensa, porque a dona Yolanda lá na creche, o Marcelo se beneficia. Não, está muito enganado. Nosso benefício vem daqui de cima, daqui do centro, onde são pessoas que nós conversamos, falamos, brincamos, e um não deve nada para o outro no sentido de promessas ou no sentido disso ou daquilo, não deve nada. Apenas discutimos para termos até momentos melhores, né, na nossa vida. A creche é ajudada hoje pelo município ainda? Sim, tem uma ajuda? Sim, são vários. Chega certinho o dinheiro, tudo? Sim, eu nunca tive problema. Em todos os mandatos ninguém... Sim. Não, Tá não certo. tem. Olha, eu quero agradecer essa entrevista, porque é uma entrevista histórica, marcante, vai servir para um relato histórico baseado naquilo que a senhora falou, vivenciou, e certamente a gente ainda no futuro vamos lembrar muito dessa nossa conversa aqui. É verdade. Obrigado para a senhora. Eu que agradeço, foi um prazer, né? E sempre que você precisar, sabe que eu não sou muito de estar na rádio aqui e ali, porque os anos também passaram, poxa, eu era tão bonita e agora fiquei tão cheia de ruguinhas e rugonas e tudo mais, né? Não tenho ânimo assim, né? Mas, que sou vaidosa por natureza, naturalmente. Mas é um prazer, Aderbal, podes acreditar. Obrigado. Esse ficou bom. Não, até que tá.